Fala pessoal, eu sou o PH, sou advogado, sou pós-graduando em Direito Eleitoral e Direito Penal. E este é o canal Penal com PH, Direito Penal em 3D, descomplicado, diferente e muito divertido. Oi, eu sou o D. Eu sou o D. Eu sou o D. Somos o DDD. Ui, assim vocês me matam de susto. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o Instituto do Erro no Direito Penal. Errou! E ele está tipificado lá nos artigos 20 e 21 do Código Penal. E esse é um assunto que não só cai, ele despenca tanto em provas de exame de ordem quanto em provas de concurso público. E confunde muito quem não tem afinidade com a matéria. Então, fiquem atentos para as dicas e acompanhem esse episódio até o fim. E após a reforma do Código Penal em 1984, passamos a adotar a teoria finalista da ação do alemão Hans Wessel, que deslocou o dolo e a culpa para a conduta, elemento do fato típico, sob a alegação de que não há conduta desprovida de vontade. Vamos começar então falando um pouco sobre o erro de tipo, que incide sobre as elementares circunstanciais, ou sobre qualquer dado ligado ao tipo penal. É uma conduta amparada em uma falsa percepção da realidade pelo agente. Ele acha que é uma coisa, mas na realidade é uma outra coisa. Eso, su nombre, amigo. Fernando. ¿Y por acá? Carlos. ¿O qué? González. Oh, señor. E o mais clássico dos exemplos é a do caçador que está caçando e vê um vulto, um balançar no arbusto. Aí ele atira, achando se tratar de um animal, quando na verdade se tratava de outro caçador. E rapidamente eu vou falar sobre as subdivisões do erro de tipo. A primeira é o erro de tipo essencial, que está ligado com os elementos essenciais do tipo que podem ser evitável e inevitável. Se for evitável, ele exclui-se o dolo e pune apenas pela culpa. E caso seja inevitável, ele exclui-se o dolo e também exclui-se a culpa. Vamos a um exemplo do meu amigo e professor Fernando Capês, do qual eu tive até a honra de ser estagiário dele. Um advogado pega um guarda-chuva de um colega pensando ser seu. Como podemos ver, a ação do advogado em questão é um tipo penal, seria o furto. E o mínimo que se espera é que esse advogado conheça os elementos do crime de furto por ele ser um advogado e conhecer a lei. Portanto, não se desconhece a lei, mas se confunde a realidade de modo que não sabia estar transgredindo o código. Isso é o erro de tipo. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. E a outra subdivisão é o erro de tipo acidental, que está ligada aos dados secundários do tipo. E ela divide-se em erro sobre objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, que nesse caso pode ser por erro de um acidente ou erro no uso dos instrumentos da execução. E aí tem o resultado diverso pretendido e o erro sobre o nexo causal. Nessa modalidade, então, de erro, nada impede a apreciação do caráter criminoso do fato. O agente, nesse caso, sabe perfeitamente que está cometendo um crime. Então, por essa razão, esse erro não traz nenhuma consequência jurídica. O agente responde pelo crime como se não existisse nenhum erro. O primeiro que nós vamos abordar aqui nessa modalidade é o erro sobre objeto, então. O objeto material de um crime é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta. O erro sobre objeto é juridicamente irrelevante. E exemplificando então, pouco importa que o agente queira roubar um celular e roube uma carteira, ou então que ele queira furtar um relógio de ouro e acaba furtando um relógio de latão pintado. O furto é subtrair a coisa alheia móvel, independente de qual coisa seja. E ele responderá pelo crime de furto, independente desse erro. Ô, irmão, não sou nem envolvido no crime, irmão. Os vagabundos me falam que eu tô roubando lanchonete de faca, irmão.
Sou de São Paulo, irmão. Não rouba de pistola, filho. Não vai roubar de faca, filho. Você é louco, cachoeira. Agora, se houver relevância elementar do tipo, o erro passa a ser essencial. E vamos a outro exemplo então. O sujeito confunde talco com cocaína. E não há que se falar de erro sobre objeto, uma vez que, para configurar o tráfico de drogas, apenas a comprovação do produto ilícito. E nesse caso, em tela, seria a cocaína, que pode figurar na elementar do crime de tráfico. E aí, configura-se o erro de tipo essencial. O próximo é o erro na execução, que é a aberratio ictus. E como o nome já diz, o erro é no modo operandi. O agente responde independentemente pelo erro do crime consumado. E aqui é importante diferenciar erro na execução de erro sobre a pessoa. No primeiro, o agente acerta outra pessoa porque errou na execução da ação. Já no segundo, o agente não erra na execução, ele pensa estar matando a pessoa que desejava, por exemplo, quando na verdade ele atingiu a pessoa errada. E um exemplo de erro de execução seria o seguinte: o agente, ao matar uma pessoa por erro na execução, atinge outra, matando-a. E um exemplo de erro de pessoa é o agente, ao tentar matar uma pessoa por erro de pessoa, atinge o seu irmão gêmeo, por exemplo, matando o irmão. A próxima modalidade é o resultado adverso do pretendido, que ocorre quando o agente visa cometer um tipo penal, mas por algum acontecimento alheio à sua vontade, ele obtém resultado diverso do almejado. Vamos ao exemplo. O agente pretende estilhaçar com uma pedra a vidraça de um restaurante do qual ele foi funcionário e, devido à sua demissão, ele decide se vingar, causando dano ao estabelecimento. Mas instantes antes da pedra atingir a vidraça, o garçom aparece para abrir e é atingido pela pedra na cabeça e morre. E nesse caso, ocorreu um resultado adverso do pretendido, pois o agente pretendia causar um dano material ao restaurante e acabou causando um homicídio. Como não houve a intenção do agente, ele responde por homicídio culposo, uma vez que não se constate a vontade do agente. E por último, o erro sobre o nexo causal. Em sentido estrito, ele ocorre quando o agente, mediante um só ato, ou seja, uma única ação ou omissão, provoca o resultado visado, porém com outro nexo de causalidade. Por exemplo, o infrator empurra a vítima de um penhasco para que ela morra afogada, mas ela bate a cabeça numa pedra e morre em razão de traumatismo craniano. Jéssica, acho que aqui é muito íngreme. Bart, dessa altura nós não temos uma percepção muito boa. Ai! Se a superfície da pista se mantiver limpa, talvez eu consiga ficar de pé. Olha. Bilhas de rolamento. Cola. A cola vai me prender. A cola está derramando? Não, essa cola não sai daí. Acho que mais nada vai conseguir me parar. Essa não, a cola está escorrendo. E a consequência, segundo o entendimento majoritário, é a punição do agente por um só crime, que é o princípio unitário.
desejado desde o início a título de dolo, considerando-se, aliás, o nexo ocorrido e não o pretendido, pois o resultado pretendido foi alcançado, porém de uma forma diversa da planejada na execução. Então é isso. Espero que tenham gostado das dicas e não se esqueçam de seguir o canal Penal com PH no YouTube, e agora também os episódios estão disponíveis em podcast, no SoundCloud, no Spotify e no Deezer, para vocês ouvirem em qualquer lugar e aproveitarem as dicas. Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo episódio no canal Penal com PH.